mais uma live de estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Hoje eu quero entrar com vocês no capítulo de número 18 do Apocalipse. Não vamos poder falar de todo o capítulo. O capítulo 18 ele tem 24 versículos, mas nós vamos falar algumas coisas sobre esse capítulo muito interessante. E eu gostaria que você que está aí passando na nossa live, ou você que vai ficar para assistir esse estudo bíblico, essa videoaula, que você compartilhasse com os amigos aí do Quai e das redes sociais, para que juntos possamos estudar a Bíblia. Não deixe de compartilhar, não deixe de ir lá no meu perfil aí do TikTok, que aqui a gente está no TikTok, essa live é feita aqui no TikTok. Você indo no meu perfil do TikTok, você vai encontrar também ali alguns flashes dessa videoaula. Estamos ao vivo, por isso talvez você possa encontrar aí algumas dificuldades, porque eu não estou ainda habituado em fazer vídeos ao vivo, mas eu estou aqui para falar com vocês a respeito da palavra de Deus. Então, você que está entrando aí, compartilhe com um amigo, compartilhe com os irmãos, com os amigos. Vamos compartilhar, vai ser bênção de Deus esse tempinho que estaremos juntos aqui ao vivo fazendo esta live de videoaula de estudo bíblico. Para vocês que estão chegando, eu sou o pastor Mário Teixeira, sou daqui do estado do Rio de Janeiro. Se você puder escrever aí também nos comentários de onde você está assistindo, eu quero poder estar mandando para você um bem-vindo, dando um alô para a sua cidade, aonde você estiver, vai ser bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos orar nesse momento, começar a nossa videoaula com oração. Acabei de chegar do culto, são 22 horas e 32 minutos, e estou aqui para falar da palavra de Deus com vocês. Oremos. Deus eterno, Deus santo, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te exaltar. Fortaleça, Senhor, a nossa fé nessa noite, Pai, porque estamos aqui para estudarmos juntos, para falarmos, para lermos a Tua palavra, para lermos a Bíblia. Senhor, revela-nos através da Tua palavra, Pai. Que as palavras que forem ditas aqui nessa live, Pai, seja para a edificação, seja para a salvação daqueles que ainda não encontraram contigo, Pai. Eu te peço isso. Se tiver alguém no hospital também, que seja palavra de cura para essas pessoas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, vamos ler o texto bíblico. Nós vamos ler o texto bíblico. Depois que lermos o texto bíblico, eu vou colocar aqui um louvor e já vamos estar meditando na palavra de Deus. Texto bíblico, hoje eu quero ler dos versículos 1 ao
versículo de número 5. Apocalipse 18, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Hoje vamos ler os primeiros 5 versículos do capítulo de número 18 do Apocalipse. Se você tiver a Bíblia revista e corrigida, fiel, acompanhe. Se você não tiver, você pode usar qualquer versão da Bíblia que estiver perto de você para acompanhar a leitura bíblica. Se você estiver me ouvindo, por favor, dê aí um ok, um joinha aí na live se você estiver ouvindo. Se tiver baixo o áudio, você pode falar também que você vai estar me ajudando. Tem alguém, se tiver alguém me ouvindo, diga um alô, mande uma paz. E se você quiser participar aí, colocando o seu nome para a oração final daqui a pouquinho, nós estaremos orando por você, pela sua família. Vamos ler a palavra? E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E chamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados, e para que não incorras as suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Muito bem, meus irmãos, nós vamos nesse momento ouvir louvor a Deus. Eu quero estar adorando a Deus com vocês nesse momento. E já vamos estar meditando na palavra de Deus. Mas enquanto isso, você que está aí, você pode compartilhar e convidar amigos para participar desse momento da Bíblia Sagrada, desse momento de estudo da Bíblia Sagrada. Eu lembro a vocês que minha intenção aqui não é pedir, nunca vocês vão ver eu pedir aqui oferta, nem pix, vocês não vão me ouvir pedir nada disso, vocês vão ouvir apenas eu pregando a palavra de Deus. Mas eu tenho aí meu trabalho, eu estou no momento desempregado e eu tenho feito compartilhamento de produtos da Shopee lá nas minhas redes sociais. Se você tiver interesse de nos ajudar, você pode comprar produto que vai ser bom para você e também vai estar me ajudando com comissões. Então, eu não peço oferta, não peço pix, não peço nada disso. Não é minha intenção aqui é apenas levar para você a palavra de Deus. Mas eu tenho a necessidade de manter a minha casa. Então, se você puder, você entrar lá nas minhas redes sociais, como o Instagram, como o Facebook, Mário Teixeira,
Pastor Mário Teixeira no Instagram, Pastor Mário Teixeira também no Facebook. Você pode clicar no link, se tiver algum produto que tiver do teu interesse, você comprar pelo meu link, você vai estar me ajudando. Então vamos para o louvor a Deus e já já nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Então, já já nós vamos estar juntos ministrando a palavra de Deus. Espero que vocês consigam aí ouvir o louvor pelo microfone. Eu não sei se vai chegar aí. Se chegar... Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950 e 2000 que possam trabalhar de casa. Se você é livre para celebrar a presença de Jesus, um brado de louvor ao ainda que em tempos de escuridão, seu nome é a luz. Que todo mundo então possa ver, esse nome é Jesus. Eu não vou ficar, eu não vou gritar que eu sou teu. Eu não vou ficar, tu pode me usar, pra ti eu vou viver. Céus e terra passarão, mas tua palavra permanecerá. Vai em mim, como fogo em meu peito, que nada pode apagar. Ainda com tempos de escuridão, seu nome é a luz. Vamos crescer nesse nome, todo mundo então possa ver. Esse nome é Jesus. Eu não vou ficar, eu não vou gritar que eu sou teu. Eu não vou ficar, pode me usar, pra ti eu vou viver. Eu não vou que eu sou teu. Eu não vou ficar. Vamos lá em cima. Vamos, igreja, pode ser mais forte mesmo. Se prepare para a maior festa da sua história. Um, dois, três. Eu não vou me calar. Aleluia! Eu não vou me calar. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Então, isso é muito importante. O nome de Jesus é o nome que está acima
de todo nome. Vamos meditar na palavra? Você está com a sua Bíblia aí, aberta em Apocalipse, capítulo de número 18. Então, nós falamos no capítulo 17, na nossa última live. Falamos da Babilônia mística, da Babilônia religiosa. Hoje outra coisa, também vamos estar falando sobre a queda da Babilônia, agora a Babilônia física, a Babilônia literal. Este capítulo 18, ele descreve a destruição da grande Babilônia. Então, Babilônia, ela tem um símbolo do mundanismo, do poder do mundano, da corrupção espiritual e materialismo. O texto diz que é o lamento dos reis, mercadores, marinheiros, revela o impacto global da sua queda. Então, isso aqui nós vamos estar hoje estudando nas várias visões de escola, cada uma dessas coisas. Então vamos ver como cada escola de interpretação entende o texto do livro do Apocalipse. Nós temos a escola chamada escola preterista. O que é essa escola? É uma visão que vê o capítulo 18 como a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, ou também do Império Romano pagão, especialmente sobre o contexto das perseguições que eles fizeram contra os cristãos. Então, a interpretação preterista sobre Babilônia, eles entendem Babilônia como uma Jerusalém apostata. E, segundo alguns, também a Roma imperial, da época dos imperadores, segundo outras linhas. Então, a linguagem simbólica descreve o colapso de um sistema que é verdadeiramente opressor e que perseguiu literalmente aos santos e profetas do Senhor. Então, quando se fala da Babilônia, está falando da sua riqueza, está falando do seu luxo, da sua imoralidade, que representa a corrupção dos líderes religiosos e também dos líderes políticos daquela época. Então, na visão preterista, o lamento dos reis e mercadores se refere à perda do poder, da influência e a riqueza daqueles que se beneficiavam da aliança que havia entre Roma e Jerusalém. Uma outra escola de interpretação é a escola historicista. Na visão dos historicistas, a queda da Babilônia eles vê como um processo ao longo da história, um processo que ocorre no decorrer do tempo, da história. Babilônia aqui é representada pela igreja romana corrupta, identificada como o poder religioso que se aliou ao poder secular. Eu não estou aqui dando aqui a minha opinião, estou falando da opinião das escolas de interpretação.
A queda da Babilônia é uma queda progressiva para esse grupo de escola, começando na Reforma Protestante e avançando até o dia do juízo final. Capítulo 18 representa uma fase final do juízo divino contra esse sistema, e também os mercadores e reis representam os aliados políticos e econômicos do sistema religioso que era institucionalizado naquela época. Então isso aqui é muito interessante e muito importante nós pararmos para refletir. Então o pensamento historicista é um pensamento que se relaciona apenas a um ponto histórico da interpretação aqui do capítulo 18. Então, qual é a outra escola? A outra escola é a escola futurista. A escola futurista, eu faço parte dessa escola. Dentre as outras que eu apresentei, eu apresento a vocês a visão futurista. E eles entendem que o capítulo, como um evento, ainda vai se cumprir no futuro, como eu creio que muita coisa ainda há de se cumprir no período do futuro. Então, esse futuro seria durante o período do que se chama a escatologia bíblica como grande tribulação. Quando um sistema global, religioso e político e econômico liderado pelo filho da perdição ou pelo anticristo, como podemos chamar, será literalmente destruído. Então a interpretação futurista da Babilônia é uma cidade literal ou um sistema global corrupto. Muitos sugerem uma cidade como Roma, outros como Nova York ou outra grande metrópole do mundo. A queda da Babilônia ocorre pouco antes da segunda vinda de Cristo. E é uma coisa que você precisa literalmente entender sobre essa questão da segunda vinda de Cristo. Porque nós, pré-tribulacionistas, nós identificamos a vinda de Cristo em duas fases. A primeira fase nós chamamos de arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Isso é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que não vai se concretizar na vinda dele à terra, porque ele estará nos ares e a igreja se encontrará com ele nos ares. Mas a segunda fase da segunda vinda de Cristo ocorre aqui, quando Jesus virá para destruir literalmente todo o império dado ao anticristo. Então a destruição e subida é completa. A gente vai ver aqui no capítulo, nos versículos 8, versículo 10, no versículo 17, no versículo 19, num só momento. O sistema babilônico é acusado de corrupção espiritual. O sistema babilônico é acusado de corrupção espiritual, de idolatria, de luxúria e assassinato dos santos, lá no versículo 24. E tem também a escola idealista. A escola idealista.
Ela é chamada de idealista e também simbólica. Então, na visão idealista, a escola idealista é ver a Babilônia como um símbolo de todo o sistema mundano e corrupto ao longo da história, que se opõe à vontade de Deus e do seu povo. Então, qual é a interpretação dos idealistas? A Babilônia é um símbolo da civilização humana rebelde. Está falando aqui da rebeldia do ser humano, está falando das ideologias humanas, incluindo impérios, economia, religiões que rejeitam Deus. Então, o capítulo 18 representa o fim de todo o sistema mundano e opressor. Não é um evento histórico pontual. Então, os elementos como a questão do luxo, como a questão do comércio e o lamento representam a validade ou a vaidade do materialismo e efemeridade da glória terrena. Então, o chamado de Deus para com o seu povo é simplesmente saia da Babilônia, conforme lemos no versículo 4. É uma exortação antemporal para que os fiéis não se conformem com este mundo. Então nós, servos e servas de Deus, sabemos que o sistema do mundo muitas das vezes vai ao contrário daquilo que é estabelecido pelo nosso Deus. Então, nós devemos sair desses sistemas que vão contra a vontade de Deus. Então, Apocalipse 18, dos versículos 1 ao 3, começa o anúncio da queda dessa Babilônia, quando diz: caiu a grande Babilônia, porque todas as nações beberam o vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. É lógico, meus amigos, meus irmãos, que quando se fala aqui vinho da fúria da sua prostituição, aqui não está falando de prostituição sexual ou porné, está falando de prostituição religiosa, prostituição de alianças políticas. Então isso é muito interessante mesmo. Então, os reis da terra, eles se prostituíram com essa Babilônia, essa representação da Babilônia. Então refere-se, na visão preterista, à queda de Jerusalém e da Roma imperial. A linguagem do vinho da prostituição se refere à infidelidade religiosa, particularmente da Jerusalém, que havia se apostatado. Então a cidade tornou-se morada de demônios porque rejeitou o Messias e perseguiu os profetas. Na visão historicista, aponta para a queda progressiva da igreja romana corrompida. Isso é a visão historicista. A prostituição simboliza sua aliança com poderes seculares ou alianças políticas, práticas idólatras, idolatria. Então aqui não se refere literalmente apenas, só na minha opinião, à Igreja Católica Romana, mas
toda a religiosidade que tem se prostituído na fé. O comércio e a influência mundial representam o domínio político e domínio também religioso durante o que ocorreu, como aquilo que ocorreu na Idade Média. Na visão futurista, descreve-se cidade literal, mas também futura, ou um sistema global que liderará a apostasia dos últimos dias. Então, quando fala caiu, indica uma queda final e catastrófica, provavelmente pouco antes da segunda vinda de Cristo. A imoralidade e a corrupção atingem escala global. Todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. E na visão idealista, Babilônia é o símbolo do sistema mundial. Esse sistema corrompido que seduz as nações com poder, que seduz as nações com luxo e prazeres. O anúncio da queda mostra que Deus julgará todo o sistema que se opõe ao seu reino, em qualquer tempo e em qualquer época. Então, Apocalipse 18, do 4 ao 8, é chamado o povo de Deus ao julgamento. Ele diz: sai dela, povo meu. Seus pecados se acumularam até o céu. Num só dia virão suas pragas. Veja que coisa terrível, quando fala que seus pecados acumularam até o céu. Isso quer dizer que a coisa não está totalmente fácil. O pecado será tão grande que vai chegar diante do trono de Deus. Na visão preterista, o chamado sai dela é visto como um aviso aos cristãos de Jerusalém ou de Roma antes da sua destruição. O julgamento é visto como a retribuição divina pela perseguição aos santos. Os historicistas apontam esse texto para a reforma protestante, como um chamado divino para sair da igreja romana. Você lembra da história do protestantismo, quando Martinho Lutero consegue fazer com que haja uma divisão entre aqueles que protestavam e os romanos, os católicos romanos. Aponta aqui literalmente para a reforma protestante. Eu não vou falar da reforma protestante, porque isso aqui não é um estudo de história, que é uma interpretação bíblica. Quando nós formos falar da história, provavelmente a gente vai contar essa história da reforma protestante com mais calma. Então, num só dia simboliza a rapidez da queda, mesmo que o processo histórico seja um processo provavelmente mais longo. Então, para os idealistas, o apelo é contínuo. Os cristãos de toda a época são chamados a não se conformar com o mundo. O juízo é uma realidade divina que se manifesta contra todo sistema mundano que rejeita a Deus. Então, Apocalipse do 18, versículos 9 ao 19, nós vamos ler sobre a questão do lamento dos reis e mercadores. Os reis da terra chorarão e dirão: ai, ai, grande cidade, pois uma hora chegou o seu juízo. Para os preteristas, os lamentos refletem
impacto da queda de Jerusalém ou da queda do Império Romano, pois eram centros comerciais e políticos. Os aliados da cidade perdem seus privilégios e poder. Os historicistas falam que representa a reação dos aliados político e econômico da Igreja Romana e sua queda. O comércio simboliza as indulgências, riquezas e influência que ocorreram na Igreja medieval. Então, os futuristas, eles referem-se à elite global do tempo do Anticristo, que lamentará a destruição do seu centro de poder. Então, as referências comerciais indicam um sistema econômico global altamente materialista e idealista. Então, Lamentações, aqui na visão futurista, representam a perda do sistema de valores mundanos. A riqueza e o luxo desaparecem no instante, mostrando a fragilidade do materialismo humano. Então são muitas coisas que se referem aqui à questão do capítulo 18 do Apocalipse. Então, o capítulo 18, dos versículos 20 ao 24, fala literalmente da justiça e o regozijo no céu. O texto diz: alegrai-vos, ó céus, porque Deus julgou a causa de vocês, nela se achou o sangue dos profetas e dos santos. Então, aqui está falando da perseguição aos cristãos no primeiro século, mas também fala da perseguição no tempo vindouro, quando ocorrer a segunda vinda de Jesus. Então, os mártires da primeira geração, segundo os preteristas, são vingados. O céu se alegra pela queda do opressor de Roma e de Jerusalém. Para os historicistas, representa a vitória do verdadeiro evangelho contra a corrupção religiosa. O sangue dos mártires da Reforma e outros fiéis é lembrado como base para o juízo. Na visão futurista, os santos mortos da grande tribulação são vingados. A queda da Babilônia, marcada no fim da oposição mundial a Deus, antes da segunda vinda de Cristo. Já para os idealistas, o júbilo celestial simboliza a certeza da justiça divina em qualquer momento e qualquer tempo. O sangue dos profetas representa o testemunho fiel do justo ao longo da história da humanidade. Então nós poderíamos até falar aqui numa forma de tabela, uma seção comparativa. Por exemplo, Babilônia, aqui, ela, na visão preterista, ela simboliza Jerusalém ou a Roma antiga. Na visão historicista, é a Igreja Romana apostata. Na visão futurista, cidade do sistema futuro global do Anticristo. E na visão idealista, o sistema mundano, corrupto e religioso. Eu já volto aqui.
Então, meus irmãos, sobre a questão da queda, na visão preterista, a queda é um evento que ocorreu no primeiro século da história da igreja. Então eles falam que isso representa o primeiro século da história da igreja. Já para os historicistas, é o processo histórico da reforma protestante. Já para os futuristas é um evento escatológico que fala dos últimos dias. E para a escola idealista fala do juízo simbólico contra o mal. Quando fala do chamado sai dela, na visão preterista, está falando para os cristãos dos primeiros séculos. Para a visão historicista, está falando dos reformadores da igreja. Para a visão futurista, fala aos crentes que estão na grande tribulação. E para os idealistas, é a todo crente em qualquer época, em qualquer situação. Lamento dos Reis, na visão preterista, é a perda de poder do Império Romano e a destruição de Jerusalém. Para os historicistas é o fim do sistema religioso. Para os futuristas é o fim do sistema econômico e o fim dos tempos. E para os idealistas, a queda do materialismo humano. Júbilo no céu, na visão preterista, justiça pela perseguição. Na visão historicista, vitória do Evangelho. E na visão futurista, fim do sistema do anticristo. E na visão idealista, triunfo eterno da justiça de Deus. Então, vocês estão vendo aí como nós estamos entendendo esse capítulo 18 do Apocalipse. Esse capítulo 18 do Apocalipse é um capítulo muito interessante, interessante mesmo, muito interessante. Bem, o versículo 1 do capítulo 18 diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha autoridade. Tinha autoridade. Bem, como eu estou falando das escolas de interpretação, para que você entenda um pouco sobre essa questão da interpretação do Apocalipse, que são quatro principais escolas, eu vou falar sobre cada uma delas na interpretação desse primeiro versículo. Bem, vamos falar primeiro na visão preterista. Depois dessas coisas. Na visão preterista, essa palavra depois dessas coisas indica uma sequência de visões que João teve relacionado ao fim da cidade de Jerusalém e da Roma pagã. Para eles, está falando apenas da questão daquilo que aconteceu no passado. Então, os preteristas, literalmente, eles só vão relacionar a questão do passado. Eles não vão falar de nada que do presente
para nós e nem do futuro. Eles só vão falar daquilo que aconteceu no tempo passado, naquela primeira época, na primeira era da história da igreja. Então, o anjo com grande autoridade é uma figura celestial enviada para anunciar o juízo final sobre Roma e Jerusalém, considerada a Babilônia por causa da sua opressão ao povo de Deus, a perseguição aos primeiros cristãos. A terra iluminada com sua glória, na visão ainda preterista, ela pode simbolizar o poder da revelação divina que expõe e condena a ação daquela cidade apostata ou apóstata. Então, essa é uma ligação com o Antigo Testamento. Há ecos, por exemplo, do livro do profeta Isaías, no capítulo 21, versículo 9, quando diz: caiu, caiu Babilônia, reforçando o tema do juízo contra o império idólatra que existia na época do Império Romano. Na visão da escola historicista, esse anjo representa um mensageiro profético que anuncia um novo avanço no tempo da reforma ou algum momento decisivo do juízo histórico contra a igreja institucional corrompida. Então, a autoridade do anjo e a sua glória iluminando a terra simbolizam um tempo de renovação espiritual ou de uma exposição da verdade, como o surgimento de novos movimentos religiosos. É o que ocorreu após a Reforma Protestante. Então, exemplos de cumprimento histórico, a pregação dos reformadores, como Martinho Lutero e Calvino, é vista como um anjo que trouxe luz sobre os erros da Babilônia eclesiástica. Olha, bem que eu estou dizendo que isso aqui é uma visão de uma escola, não é a minha visão, eu estou explicando a visão da escola historicista. Então, na história, na escola futurista, o anjo é literal e enviado do céu nos últimos dias, no período da grande tribulação, para anunciar a destruição iminente da Babilônia, que aqui é entendida como uma cidade literal ou um sistema mundial que é liderada pelo anticristo. Então ele fala do sistema da política, do sistema religioso ou ambos os sistemas. A glória que ilumina a terra representa a majestade celestial, contrastando com a escuridão espiritual da Babilônia. Isso acontece com o juízo repetido e ocorrerá no final dos tempos. Então a ligação aqui vai com Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2. A glória do Senhor se levanta sobre ti, as trevas cobrem a terra, mas o Senhor brilha sobre ti. E a escola idealista, o anjo simboliza o mensageiro eterno, a mensagem eterna de Deus, contra o mal e a corrupção de todas as formas, em qualquer tempo e em qualquer era. Então, a aplicação espiritual, sempre que a palavra de Deus é proclamada com autoridade, ela ilumina a terra e denuncia a Babilônia, presente nos corações ou nas estruturas humanas. Então,
cada vez que o Evangelho ou a justiça de Deus confronta os poderes do mundo, este anjo se manifesta de forma simbólica. Então essa é a parte do versículo 1, a interpretação do versículo 1. O versículo 2 diz: e clamou fortemente fortemente com grande voz, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave impura e detestável. Olha só que coisa interessante. Se você está entendendo, aqui a potente voz é frequentemente usada em Apocalipse como para introduzir momentos de grande revelação ou de juízo. Então a repetição caiu, ecoa também Isaías 21:9, uma forma típica da profecia hebraica, indicando a inevitabilidade e o juízo decisivo de Deus. Então o destino da Babilônia torna-se habitação de demônios e seres impuros, uma cidade devastada, sem vida e totalmente dominada pelas forças malignas. Então, nós vamos ficar aqui hoje, vamos continuar estudando aqui o capítulo 18, na próxima live que nós fizermos. Então eu espero que você tenha sido edificado e assista os flash ali no meu perfil do TikTok, que eu vou estar colocando, e não deixe de ler